Você que pode, abra a Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Atos 4. Leremos a partir do versículo 14. Amém? Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário. E mandaram sair do sinédrio, e eles conversavam entre si, dizendo: o que faremos com esses homens? Pois, na verdade, eles manifestaram um sinal notório, e toda a cidade de Jerusalém viu o que eles fizeram. Nós não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não mais falar nesse nome para quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que não falasse absolutamente nada e nem ensinasse nada sobre Jesus. Mas Pedro e João responderam: vocês acham justo, diante de Deus, nós obedecermos a vocês e não a Ele? Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Repete comigo esse versículo, por favor. Nós não podemos deixar de falar das coisas que... Depois, ameaçando mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigá-los por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha 40 anos aquele homem que foi curado de forma milagrosa. Irmãos, hoje nós vamos, à luz da palavra, falar sobre os discípulos de Jesus, sobre esses homens que tiveram a oportunidade de aprender com o próprio Jesus Cristo. Homens que dormiram, acordaram, que foram comissionados para fazer uma grande obra, que tiveram a vida totalmente transformada a partir do momento que tiveram um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Só que é interessante porque nós vamos perceber que em determinado momento alguns deles duvidaram. E quando nós pegamos lá no livro de Marcos, no seu capítulo 14, quando Jesus está ali no Getsemane, quando ele é preso, a palavra vai dizer que todos os abandonaram. Todos foram embora. Esses homens decidiram que não valia mais a pena estar perto de Jesus. Esses homens, eles não conseguiram acreditar em tudo aquilo que ele tinha falado, em tudo aquilo que eles tinham visto. Por quê? Porque já nesse tempo, eles viram milagres acontecer. Eles viram vidas de pessoas serem transformadas. Eles tiveram a própria vida transformada por Jesus. Eles colocaram expectativa naquilo que Jesus podia fazer. Eles desejavam que Jesus fizesse algumas coisas. Só que, à medida que eles vão se relacionando, à medida que eles vão conhecendo Jesus, eles começam a perceber que nenhum momento Jesus faria questão de retribuir aquilo que eles queriam como expectativa. Porque se a gente vê, esses homens desejavam que Jesus manifestasse o seu reino no tempo presente. O que eles queriam é que Jesus livrasse Israel do jugo de Roma. O que eles queriam é que Jesus reinasse, assim como Davi, trazendo para Israel os tempos gloriosos. Só que, quando eles perceberam que essas coisas não iriam acontecer, quando o mestre foi preso, eles resolveram ir embora. E esse texto que eu narrei é mais ou menos um mês e pouco depois, menos de 2 meses depois, esses mesmos homens que foram embora, esses mesmos homens que decidiram largar tudo, temendo pela própria vida, estão de frente de um tribunal dos homens mais poderosos da época e dizem: mais vale nós obedecermos a Deus do que vocês. E a minha pergunta para vocês é: o que esses homens viram e ouviram? O que aconteceu que eles tiveram uma mudança tão repentina? Por que a partir de agora eles foram tomados por uma coragem e a vida deles não é tão mais importante? Porque eles sabiam que eles podiam morrer por causa daquilo que eles estavam falando.
Homens covardes se transformaram em poderosos pregadores. E mesmo pessoas fazendo de tudo para que eles se calassem, mesmo com diversas tentativas de calar a voz desses homens, nada foi capaz de conter aquilo que eles viram e ouviram. E nós estamos aqui 2000 e poucos anos depois, falando sobre eles. Quando Jesus morre, existe a ideia de que com ele os seus ensinamentos também morreriam. No livro de Atos, no seu capítulo 5, esses homens estarão novamente diante do Sinédrio, e agora com uma outra interrogação: nós mandamos vocês se calarem, mas vocês espalharam por toda Jerusalém esse nome de Jesus Cristo. Então eles são açoitados, são lançados em prisões. E quando Pedro se manifesta repetindo essa mesma frase, mais vale obedecer a Deus do que a vocês, naquele momento aqueles homens se reúnem e decidem matar os discípulos. Naquele momento uma sentença é liberada. Só que um homem chamado Gamaliel, o mesmo homem que discipulou Saulo, que depois se tornaria Paulo, pede a palavra e diz: olha, é melhor nós soltarmos esses homens. Afinal, antes deles, vieram alguns outros homens buscando para eles o título de Messias. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento aponta em uma direção: a vinda do Messias. E seria ingenuidade nossa imaginar que até a vinda concreta de Jesus Cristo, outras pessoas não tenham tentado buscar para eles mesmos, para si, o título de libertador. Muitos outros se levantaram dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou aquele que sou enviado da parte de Deus. No livro de Atos, no seu capítulo 5, fala de dois: Teudas e Judas. Teudas chegou a arrebanhar 400 seguidores. Só que quando ele morre, os seus ensinamentos morrem. Então Gamaliel vira e fala assim: olha, vocês lembram de Teudas? Quando ele morreu, seus discípulos se dispersaram e os seus ensinamentos perderam força. Vocês lembram de Judas, o Galileu? Aconteceu a mesma coisa com ele. Ele buscou para si o título de Messias. Ele tentou lutar contra Roma, contra a alta carga tributária de impostos. Ele tentou uma revolução armada. Mas quando ele morre, os seus ensinamentos também morrem. Pode ser que com esse Jesus aconteça a mesma coisa. Afinal, se ele não for da parte de Deus, é bem provável que os seus ensinamentos morram. Mas, se realmente ele for aquele que haveria de vir, nós não podemos fazer nada para parar o que ele iniciou. E podemos até nos pegar lutando contra o próprio Deus. C.S. Lewis, no seu livro Evangelho Puro e Simples, ele fala algo muito interessante quando ele diz assim: existem 3 possibilidades sobre Jesus. A primeira, ele ser um lunático, um cara totalmente doido. A segunda, ele ser um grande mentiroso. E a terceira, ele ser realmente o Filho de Deus. Lunático, doido, porque ele acredita que é Filho de Deus. E os ensinamentos dele são totalmente loucos. Afinal, ele diz que para viver tem que morrer, para ganhar tem que perder, que o maior é o menor. O que ele ensina é totalmente sem sentido. E pior, ele acredita que é Filho de Deus. Mentiroso, porque ele fala que é Filho de Deus. Ele diz que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele diz que aquele que está nele, ainda que morra, ele vai viver. Ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Então, ele acredita realmente que ele é o Filho de Deus. E pode ser que ele seja um grande mentiroso, ou realmente ele é o Filho de Deus. E se ele for o Filho de Deus, como nós acreditamos que ele é, isso vai trazer um impacto muito profundo nas nossas vidas.
Por quê? Porque tudo que ele falou é uma verdade. Tudo que ele falou que vai acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Porque ele falou que nós deveríamos ter bom ânimo, porque no mundo nós enfrentaríamos aflições. Então, bom ânimo, aflições. Ele falou que por amor ao nome dele nós seríamos perseguidos, que o mundo não iria entender aquilo que nós vivemos, mas que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, todos os dias nós temos que responder em que nós acreditamos que Jesus seja. Porque muitas vezes nós nos comportamos como se acreditássemos que realmente Jesus é um lunático. É quando eu não acredito naquilo que ele falou. É quando eu desprezo os seus ensinamentos. É quando o que ele fala não tem impacto nenhum na minha vida. Não é assim que a gente lidar com algumas pessoas meio doidas? Quando essas pessoas falam, a gente logo desacredita, a gente logo se afasta. Muitas vezes nós agimos como se realmente ele fosse um mentiroso. É quando nós não acreditamos em tudo que ele falou. É quando nós não acreditamos em tudo que ele fez. É quando nós nos mantemos incrédulos, mesmo ele se manifestando de formas tão profundas para nós. Isso não faz diferença nenhuma em nossas vidas. Ou nós reconhecemos verdadeiramente ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso muda a nossa vida para sempre. Isso tem um impacto profundo na nossa vida. Porque quando eu entendo que realmente ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, quando eu entendo que ele é o sacrifício perfeito de Deus, que ele é aquele que foi enviado para resgatar a humanidade caída, isso tem um poder devastador dentro de mim. É impossível eu continuar sendo a mesma pessoa. É impossível eu continuar com os mesmos sonhos, os mesmos planos. É impossível eu viver essa vida achando que eu estou aqui só para viver algumas coisas de forma individual. Quando eu entendo que realmente ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, naturalmente eu crio dentro de mim um temor, naturalmente eu crio dentro de mim um desejo, uma vontade de retribuir tudo aquilo que ele fez por mim. Porque eu olho para alguém perfeito e percebo que ele morreu por alguém totalmente perfeito. Eu olho para alguém que reina com poder, com autoridade, justiça e majestade, e percebo que ele vai se despir da sua glória, vai se tornar semelhante ao homem e vai até a morte de cruz. Isso tem que mudar a minha vida. E foi isso que aconteceu com esses homens, que realmente um dia fugiram, um dia ficaram muito temerosos. Só que a gente pega no livro de Atos, no seu capítulo 1, e a gente vai perceber que depois da ressurreição de Jesus, uma grande revolução acontece em pessoas. A ressurreição de Jesus é a centralidade do Evangelho. Não existe um Evangelho de Jesus Cristo se não passarmos pela cruz do Calvário. Certa feita, ainda muito jovem, eu tive um grande questionamento dentro de mim. E eu não sei se você já teve esse questionamento. Eu me perguntei a seguinte pergunta: se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado naquela cruz, será que eu seguiria? Você se perguntou isso? E eu confesso que eu não consegui achar resposta dentro de mim. Então, eu lembro que eu fui até um pastor Alberto, pastor metodista, e eu fiz essa pergunta a ele: pastor, você acredita que se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, você seguiria Jesus? E ele virou e falou: eu não seguiria Jesus. O Evangelho só faz sentido para nós porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o Evangelho só é real em nós se nós morrermos, para que ele viva em nós.
se nós pegarmos a nossa cruz, colocarmos nos nossos ombros e seguir. Porque a partir desse entendimento que realmente Ele é o Filho de Deus, tudo muda. E foi isso que mudou na vida desses homens. Porque no capítulo 1 do livro de Atos, Jesus agora com assunto aos céus, esses homens, eles começam a obedecer aquilo que fora ordenado, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles deviam ficar em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. E no capítulo 2, o Espírito Santo desce. Estavam todos reunidos com o mesmo sentimento. Perceba isso com muito carinho e coloque isso na tábua do seu coração. O que Deus olha são os nossos sentimentos. Deus não está preocupado com o que nós estamos falando. Deus não está preocupado com o que eu estou pregando. Ele está realmente vendo, é o que eu estou sentindo enquanto prego. Não é sobre palavras, não é sobre a forma que eu canto, toco, adoro, não é sobre isso. É sobre aquilo que exala dos nossos corações. E a palavra vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio um vento, como um vento impetuoso, que encheu todo lugar da sua glória. E aquilo que tinha sido profetizado lá em Joel, agora se torna real. O Espírito Santo desce. E com a descida do Espírito Santo, esses homens agora são impulsionados a viver aquilo que eles não poderiam viver sozinhos. Porque a primeira coisa que muda quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas é a nossa forma de olhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa forma de perceber o futuro. Porque a partir do momento que eu me transformo em casa, a partir do momento que Ele habita em mim, é Ele que começa a me direcionar para o caminho que Ele deseja que eu viva. Sabe por que esses homens negaram Jesus? Porque humanamente é impossível nós seguirmos Ele. Humanamente, sozinhos, nós não conseguimos. E quantas são as vezes que nós teimamos em tentar de alguma forma levar a nossa relação com o nosso Pai à força. Levar como se momentos como esse de culto, de adoração, fosse o suficiente para que Ele se revelasse para nós. E a partir daí nós pudéssemos viver tudo aquilo que Ele tem. Nós precisamos do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E agora, movidos por esse Espírito, esses homens começam uma grande revolução. E vai lá em Atos 2, igual nós falamos, eles começam a vender as propriedades. Eles começam a compartilhar com pessoas que estão vivendo tempos difíceis. Na palavra vai dizer que já quase não existia mais injustiça. Muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres acontecendo. Pedro pregando e 5.000 pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Aquilo deixa os religiosos muito confusos. Afinal, nós matamos o mestre deles. Só que não para de crescer o número de discípulos. É como se quanto mais a gente aperta, mais cresce. Quanto mais a gente persegue, mais essa palavra é disseminada. E eles então ficam confusos. E, irmãos, os discípulos, isso depois nós vamos ver também na vida de Paulo, eles gostavam de arrumar uma confusão com os religiosos. Eles gostavam de arrumar um probleminha. E a palavra vai dizer que a maioria das pregações era perto do templo. Então eles iam para lá, Paulo depois nas sinagogas das cidades, e eles começavam a pregar. E sabe o que eles pregavam? Olha, era necessário que realmente Jesus Cristo morresse. Nele se cumpriu toda a Escritura. Ele é aquele que os profetas apontaram. E os milagres começavam a acontecer, prodígios, pessoas eram curadas. Então o que acontecia? As pessoas ficavam totalmente rendidas ao Senhor e empolgadas. Até que um dia, eles indo para o templo, eles se deparam com um homem paralítico. E aquele homem que está ali,
há 40 anos, paralítico de nascença. Eles viram para Pedro e para João, ele vira para Pedro e para João e diz: olha, me dê uma esmola. E Pedro vira e fala: olha para mim. Eu acredito que naquele momento, aquele paralítico olha e acredita que vai ganhar uma simples esmola. Mas o que aquele homem receberia teria o poder de mudar a vida dele para sempre. Pedro vira e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus Cristo e eu te dou ele. Levanta agora em nome de Jesus. Aquele homem então levanta e todos começam a ficar enlouquecidos, entusiasmados. Afinal, todo mundo conhecia esse homem, está há anos lá no templo pedindo esmola. E isso chega até os religiosos. Olha o que está acontecendo. Então, Pedro e João são presos. E eles começam a ser interrogados. Com que autoridade? Em nome de quem eles tinham feito aqueles milagres? Porque assim, eles não podiam questionar o que foi feito. O homem estava ali de pé diante deles. Eles podiam até não acreditar, mas não podiam questionar. A ponto de, na palavra, depois eu quero te convidar a ler, com muita clareza, até para você examinar tudo que eu estou falando. Na palavra vai dizer que já era noite. E eles ficaram presos, até que, não achando por que condená-los, preocupados com a repercussão que teria, porque eles tinham visto o sinal, eles resolvem soltar, mas eles falam que existe uma coisa que eles não podiam mais fazer, que é pregar esse nome. Até que chega nesse momento, onde eles dizem: mas vale obedecer a Deus do que obedecer. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que nos deparar com essas duas possibilidades: obedecer a Deus, obedecer aos homens. Obedecer a Deus, obedecer a nossa carne. Obedecer a Deus, ou obedecer o pecado que existe dentro de nós. Só que nós vamos sempre escolher aquilo que nós priorizamos mais. Os nossos principais acordos, eles são feitos com as nossas convicções. Aquilo que eu sou convicto que eu vou viver, é nele que eu vou investir. Então, eu preciso entender nessa noite que só é possível eu viver algumas coisas em Deus se eu for obediente aos seus mandamentos. Só é possível viver algumas coisas em Deus se eu for obediente aos seus princípios. Nós gostamos muito de imaginar aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, mas muitas das coisas que nós esperamos que aconteça não acontece porque nós temos dificuldade de obedecer. E fatalmente, muitos dos momentos que nós estamos vivendo hoje, seja para o bom ou para o mal, é devido à nossa obediência ou desobediência. No último domingo eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem no segundo culto. E eu falei justamente sobre o povo, uma nova geração de Israel. Não a que tinha sido escrava no Egito. Não aquela que viu o mar se abrir. Mas uma geração que nasceu no deserto, mas que estava prestes a tomar a terra prometida. Moisés, já com 120 anos, sabia que ele não entraria. Ele reúne todo o povo para uma última pregação, que é Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. E ele diz: olha, é muito importante que vocês entendam que quando Deus colocar vocês na terra que Ele prometeu aos seus pais, vocês precisam obedecê-lo. Ele vai colocar diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida obedecendo ao Senhor. Lá depois João vai dizer, já no Novo Testamento, que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os obedece é esse que ama. Perceba que o nosso amor ao Senhor está condicionado a um desejo de obedecê-lo.
E é necessário que a gente obedeça. E Pedro resolve obedecer a Deus. Pedro resolve dar vazão a tudo aquilo que já tinha sido revelado para ele. Mas ainda temos a seguinte pergunta: o que esses homens viram? Qual foi o fato mais impactante que fez com que esses homens sofressem uma metanoia? Esses homens, no momento que Jesus morre, naquela cruz, eles largam tudo. E interessante, irmãos, que muitas são as vezes que nós somos sugestionados a largar tudo também. Quantas são as vezes que nós pensamos em desistir de algumas coisas? Casamento, profissão, ministério. Quantas são as vezes que dentro de nós vem a seguinte sugestão: vou jogar tudo pro alto. E é interessante porque normalmente em momentos assim, o nosso desejo é voltar para o lugar que nós estávamos antes. Lugar esse que nós lutávamos de todas as formas para sair. E foi isso que esses homens fizeram. Eles voltaram a pescar. E Jesus vai atrás deles. E depois da ressurreição de Jesus, esses homens ficam 40 dias com Jesus. Só que agora é Jesus totalmente glorificado. Jesus 100% com os seus atributos pessoais. Atributos esses que quando ele vem à terra, alguns ele não exerce, ele abre mão, como Filipenses diz, abre mão da sua glória. Agora Jesus já onipotente, onipresente, onisciente. Jesus já não se prendendo mais ao tempo, à matéria. Eles têm um aprendizado direto com esse Jesus. E irmãos, até esse momento, muitas outras pessoas já tinham ressuscitado, mas sempre sempre por intermédio de um profeta. Eliseu, quando está na sua cova, um cadáver toca nele e ressuscita. A viúva de Sarepta, com Elias, tem também o seu filho ressuscitado. Com o próprio Eliseu, a mulher sunamita tem o filho ressuscitado. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscita Lázaro. Muitas ressurreições já tinham acontecido, mas aquela era a primeira vez que uma pessoa, ela morria e ela retornava e mostrava que foi necessário que isso tudo acontecesse para que se cumprisse as palavras que os profetas tinham liberado. Então aqueles homens ficam enlouquecidos, porque agora eles estão vendo Deus frente a frente. Eles estão tendo a oportunidade de lançar suas dúvidas. Eles estão tendo a oportunidade de ouvir a real revelação, de olhar, de tocar. E irmãos, algumas vezes nós vamos ser tentados a não acreditar realmente. Algumas vezes nós vamos olhar tudo isso que acontece e na nossa mente vai vir alguma dúvida, até sobre a gente. Quem aqui nunca teve dúvida sobre aquilo que Deus falou, sobre aquilo que Deus prometeu? Vocês lembram de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Senhor? Chegou um momento que muitos sinais estão acontecendo e ele manda 2 discípulos irem até Jesus e perguntar: olha, você realmente é aquele que é advindo da parte de Deus ou devemos esperar outro? E nós temos várias teorias, várias pregações sobre isso, mas na verdade os discípulos perguntaram o que João Batista falou: olha, você é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E Jesus fala: olha, fala para João Batista o que vocês estão vendo, conta para ele o que vocês estão ouvindo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão olhando, os mortos estão ressuscitando e o evangelho do reino de Deus está sendo pregado aos pobres. E ele volta e fala tudo aquilo que estava acontecendo. Agora, movidos pela real identidade que eles tinham em Deus, agora
já não mais se prendendo àquilo que eles poderiam viver, esses homens resolvem se lançar de uma forma que eles nunca fizeram antes. Eles começam a perceber, e Jesus fala muito sobre isso lá em Lucas, no seu capítulo 24, quando Lucas fala para a gente um pouquinho do que aconteceu nessas conversas, quando Jesus vira para aqueles discípulos e diz: olha, essas são as palavras que eu vos falei, se cumpriu em mim toda a lei, tudo aquilo que os profetas, tudo aquilo que os salmos falaram, se cumpriu em mim, e eu vou abrir o entendimento de vocês para vocês entenderem essa palavra, e vocês vão agora sair e pregar o arrependimento. A verdade é que essa palavra é poderosa demais para ficar trancada dentro de nós, é violenta demais para ser contida. Existe um Deus que morreu em favor do meu e do seu pecado. Quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, Ele resolveu se entregar numa linda atitude de amor. E o que nós vamos fazer com isso? A devoção desses homens foi tão profunda que a partir dali uma revolução começou a acontecer. E Jesus disse que no nome dele nós faremos obras maiores. O que eu quero te chamar a atenção nessa noite é que existe uma expectativa no céu ao seu respeito. Eles têm pensamentos sobre nós. Nós fomos colocados nesse tempo por um propósito. A terra também geme com expectativas, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A terra também tem expectativa para que a gente se revele. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Qual é o poder que isso está causando dentro de você? Será que nós não temos algo precioso demais para guardarmos só para a gente? Nós cantamos que Ele vai vir no piscar de olhar. Nós cantamos sobre um lugar que foi preparado para nós. Mas será que nós estamos realmente desejosos para que esse lugar se manifeste através das nossas vidas? Porque na palavra vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que estava no campo e de repente achou um grande tesouro. E quando ele vê aquele precioso tesouro, ele vai em terra, ele volta para sua cidade, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Afinal, depois que ele descobriu aquele tesouro, nada mais tem valor. E a palavra também compara esse mesmo reino com uma linda pérola. E diz que um caçador procurando uma pérola esbarrou com a maior que ele já viu. Quando ele percebeu o tamanho, o quão valioso é aquilo que ele tinha encontrado, ele resolveu voltar também e vender tudo aquilo que ele tinha para comprar aquela linda pérola. E depois Jesus vai dizer: o reino de Deus está entre vós. Eu queria que você se colocasse de pé. Em João, no seu capítulo 3, nós temos uma conversa muito interessante. De um lado, Nicodemos, um homem letrado nas leis, mestre. Do outro, Jesus Cristo. Nicodemos estava muito perplexo com tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo. E aquilo trouxe muita inquietação no seu coração, a ponto de ele marcar com Jesus à noite para que ninguém visse. E ele chega para Jesus e fala: olha, eu bem sei que tu és vindo da parte de Deus. Porque assim, ninguém pode fazer o que você faz. Jesus olha para aquela pergunta de Nicodemos e responde: é necessário que você nasça de novo.
Sem o novo nascimento ninguém verá a Deus. Perceba que a pergunta de Nicodemos é uma, mas a resposta de Jesus é totalmente desconexa da pergunta. Jesus sabia aquilo que estava no coração daquele homem, o que ele queria realmente perguntar. Nicodemos então vira para Jesus e fala: olha, posso eu voltar para o ventre da minha mãe e novamente nascer? E Jesus responde: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu, falando para você coisas da carne, você não consegue entender, imagine quando eu começar a falar das coisas espirituais. E lá no versículo 16, Jesus fala um dos versículos que é o mais lindo, quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Ali, Jesus descortina um plano de salvação. Ali, Jesus mostra para ele que existe a possibilidade de nós vivermos uma nova vida em Deus. Existe agora a possibilidade de nós nos libertarmos do nosso eu, de realmente morrer para ter uma nova vida em Cristo. Só que, irmãos, é verdade que nós já sabemos disso, né? Nós já ouvimos, nós já vimos. Eu, por diversas vezes, vi pessoas chorando, atravessando esses corredores, chegando aqui, se lançando aos pés de Jesus. E o tempo passava, e parece que de alguma forma esse desejo ia perdendo força. Como também vi homens e mulheres chegarem aqui, se rasgar e largarem tudo, abrir mão de sucesso, abrir mão de fama, abrir mão de dinheiro, abrir mão de negócios ilícitos para viver essa nova vida em Deus. Todos nós temos acesso a quem Deus é. A pergunta é: o que nós temos feito com isso? O que você tem feito com o amor que Deus dispensou sobre a sua vida? Será que hoje, para você, realmente o mais importante é obedecer a Deus? E eu falo isso com muito amor e muito temor no meu coração, porque há um tempo atrás eu tive um sonho, onde eu subia essas escadas e a igreja lotada, e de repente eu olhava assim, tinha um povo diferente, um povo assim no canto, e o Espírito virava para mim e falava: eu estou trazendo um povo no meio do povo. É uma geração que eu estou levantando para que a partir deles eu traga um avivamento para Cabo Frio. E o desejo do meu coração é de alguma forma contribuir com as palavras que Deus tem me dado para isso se tornar real na sua vida. Mas você precisa se examinar. E nesse momento eu não gostaria que você cantasse. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você se analisasse. E você buscasse dentro de você a resposta. Se isso tem sido real na sua vida, se você verdadeiramente tem se colocado no papel de discípulo de Jesus, de semeador, de propagador das boas novas, ou você tem sido até agora um seguidor. A boa notícia é: você pode ter sido um seguidor até hoje, mas se hoje você decidir, você pode se tornar um discípulo de Jesus. A verdade está descortinada diante dos nossos olhos. Mas eu queria orar com você. Você que sentiu o Espírito Santo te chamou hoje, nesse lugar, para falar diretamente ao seu coração. Eu queria que você erguesse a sua mão. Amém. Amém. Você que a partir de hoje resolve voluntariamente entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você também erguesse as suas mãos. Amém.
Glória a Deus por vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós que já somos discípulos, eu gostaria também que nós fechássemos os olhos. Pai, obrigado por essas vidas, Deus, que nessa noite entenderam que o Espírito Santo trouxeram elas até aqui. Uma palavra racional, uma palavra onde o desejo do seu coração é trazer a nós o entendimento do que nós temos feito com aquilo que nos foi revelado. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha visitar esses corações, essas mãos erguidas, de homens e mulheres que reconhecem que precisam de uma nova relação com o Senhor. Que a partir de hoje, o teu Espírito venha se descortinar, venha se revelar, para que eles percebam que em Ti está tudo aquilo que eles precisam. Porque na verdade, em Ti está tudo que nós precisamos. Muito obrigado, porque nessa noite houve salvação. Muito obrigado, porque nessa noite houve arrependimento. Obrigado, porque o Senhor continua transformando vidas. Queremos entregar, Deus, esse resto de semana nas Suas mãos. Que nós possamos, ainda essa semana, ver os frutos daquilo que nós decidimos hoje. Que nós possamos, Pai, ver com os nossos olhos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o nome do Senhor ali se manifeste. Que a Sua presença, que é mais doce que o vinho, se revele através de nós. Que a Tua graça, que é mais poderosa do que qualquer coisa que nós possamos experimentar, nos revista com essa autoridade. Nós possamos, a partir de hoje, ter uma nova vida no Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos celeiros sejam sempre fartos, que a obra das nossas mãos prospere e que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Vá em paz, que Deus te abençoe e tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Você que pode, mais uma vez, aplauda esse Jesus lindo e libere uma palavra de gratidão, de amor e de glória.